A paz do Senhor, povo de Deus, entrou no ar mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e para mim é um privilégio estar mais uma semana entrando na sua casa, nessa comunidade, nesse campo missionário, nessa tribo indígena. Aleluia! A tribo de Xingu, Mato Grosso. Mais tarde a gente se fala um pouco. Entrando em cada célula, em cada igreja, cada pessoa que está acionando agora a sua TV ou o seu smartphone, a tela do seu computador, eu quero dizer que há poder de Deus para ser ministrado nessa noite. E nós começamos as ministrações do mês de maio, onde nós comemoramos no segundo domingo o Dia das Mães. Então esse mês vai ser um mês bem temático, voltado para o tema da maternidade, os desafios da maternidade. E o tema de hoje, quando a maternidade encontra a limitação. Quando a maternidade encontra a limitação. E está aqui comigo a Ariane, que daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho, uma pessoa preciosa, que tem algo precioso para compartilhar conosco. E está conosco também o Ministério Fluir, da Assembleia de Deus Missão Viva. Acho que eu falei certinho, aleluia! Eles estão bem assim, ó. Porque Priscila esquece, mas glória a Deus, saiu perfeito. Ei, está entrando no ar mais um programa, mais um culto gravado em que Deus vai falar conosco poderosamente. Mais um culto em que o reino de Deus será promovido. Então aumente o som e, como é de costume, vamos abrir este programa, vamos iniciar esse culto. Tomando essa atmosfera com adoração. Adore aí bem alto onde você está. Dê o melhor da sua adoração, porque Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adore com o Ministério Fluir. Você possa crer que os sonhos de Deus para a sua vida são maiores do que os teus, amém? Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me
possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. E sabe o que o Senhor diz? Mediante a isso que você está passando, por mais que seja difícil, Ele diz para você que você deve se alegrar, que você deve se alegrar mediante a situação difícil. Por mais que seja difícil, Ele diz: eu estou contigo, os meus sonhos, eles ainda vão se cumprir em sua vida, porque tudo que eu faço é para o seu bem e para mim nada é impossível. Se eu prometi, eu vou cumprir no tempo certo. Então escute o que Ele tem para te dizer nessa noite. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Eu sinto Ele aqui, aleluia. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. E sabe por quê? Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Você precisa se alegrar. Você precisa se alegrar. Que louvor abençoado do Ministério Fluir. Como Deus está presente aqui neste lugar. Como eu disse, o tema de hoje é: quando a maternidade encontra a limitação. Quando esse programa for ao ar, já vai ter passado o Dia das Mães. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para minha mãe. Mamãe Edna Solange Cedro dos Santos.
Eu te amo muito, tá, mãe? Minha gratidão por toda a sua renúncia, por todo o seu investimento na minha vida, por ser minha mão direita, minha mão esquerda, braço e perna, ajudando a mim com os meus filhos, para que eu consiga fazer a obra, para que eu consiga avançar no ministério. Obrigada pelo seu colo, todas as vezes que eu precisei. Eu te amo. Eu sou o resultado da sua maternidade e da paternidade do meu pai. Então eu louvo a Deus pela sua maternidade, que me conduziu até aqui. Que Deus continue te dando saúde, te sustentando. Eu, as crianças e o meu esposo, te amamos. Te amo, mãe. Um beijo a todas as mamães. A minha honra, o meu carinho, a minha admiração a todas as mamães. E agora, o mês de maio, vai ser um presente para todas vocês e para mim também. Aqui do meu lado esquerdo está uma serva de Deus preciosa. E eu vou dizer como nós nos conhecemos. A Ariane, ela vai se apresentar. Priscila, por que o tema quando a maternidade encontra a limitação? Porque a Ariane, ela é mãe do Arthur, ela é mãe de 2 filhos, ela vai falar, mas eu conheci especialmente o Arthur, que é o seu filho mais velho. E a Ariane é mãe do Arthur, e o Arthur é autista. E é sobre o autismo que nós vamos falar. Mas eu sei que há várias mães agora, Ariane, que pode estar nos assistindo. Mães que são mães de pessoas, de crianças, de jovens, adultos com esquizofrenia. Mães de filhos com autismo, com síndrome de Down, né? Com N desafios. Porque eu não gosto de dizer doença, porque eles não são doentes. Não gosto de dizer problema, porque eles não são um problema. E Deus vai ministrar isso ao seu coração. Então, mamãe, Deus vai falar com você. Ariane, muito obrigada por estar aqui. Você, Priscila, não estou nem acreditando. As pessoas ficam nervosas, mas eu falo que depois, no decorrer, elas vão se acalmando, porque é um bate-papo, e nesse bate-papo, Deus vai falando, vai sondando os corações e vai trazendo edificação para o corpo. E antes de nós abrirmos a nossa conversa, Ariane, eu sempre gosto de pautar na palavra, e é sobre ela que nós vamos lançar palavras proféticas, e é sobre ela que nós vamos transitar aqui neste programa, e é sobre ela e através dela que o Espírito Santo vai trazendo revelações e mover de cura, de restauração, de restituição, de edificação neste programa. Amém? E a palavra que veio ao meu coração está lá em Atos, no capítulo 3, e diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Priscila, por que você escolheu esse tema? Por que você escolheu esse texto? Exatamente porque há várias pérolas nesse texto, e porque também foi desde o ventre. Foi determinado por Deus desde o ventre.
Ariane, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade e o amor em dividir conosco a sua história, que eu sei que vai curar o coração de tantas mães. Ariane, você se casou, procura falar no microfone. Sim. Você se casou com quantos anos? Tem 20 anos que eu sou casada, não me lembro a idade que eu me casei. Vamos fazer as contas, irmãos. Fazer as contas, gente. Tem 20 anos que eu sou casada e eu sempre quis, até mesmo antes de me casar, já almejava ser mãe. E qual era a sua expectativa quanto à maternidade? O que você esperava viver quando você sonhava em ser mãe? Como você sonhava? Qual era a sua expectativa em quando você sonhava com um filho ou uma filha? Eu sempre quis uma menina. Eu já tinha até nome. Eu sempre pensei em Mariana. Ai, eu quero Mariana, vai ser Mariana. Mas se vier um menino, se vier, vai ser Arthur, por causa do significado do nome. Porque Arthur significa nobre e generoso. Então, quando eu li esse significado, eu falei, se for menino, o dia que eu tiver um filho, vai ser Arthur. Mas eu quero uma menina. Eu quero Mariana. Eu e você, quero Mariana. ela é uma mãe do mundo azul, porque você azul. Tem 2 meninos. Eu tenho 2 meninos. O Arthur é o mais velho. 17 anos. E o Israel com 12. Com 12 anos. Exato. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a expectativa. Não vou dizer que é o caso da Ariane, Sim. mas há mães que ficam muito presas quanto ao sexo da criança. Exatamente. Cria, às vezes, uma expectativa e um peso quanto ao sexo da criança. Eu lembro que quando eu também tenho 2 filhos, já compartilhei com vocês, o meu mundo é bicolor. É rosa e azul. Eu tenho uma menina, Isabelle, a mais velha, de 10 anos, e o meu caçula, Benjamin, de 4 anos, agora em agosto vai estar fazendo 5 aninhos. E eu me lembro que quando engravidei da minha primogênita, a Isabelle, a primeira ultrassom, que não dava nem para ver nada, porque Sim. é só um coração batendo. Eu perguntei para a doutora, é menino ou menina? Aí ele, gentilmente, lançou assim, nós temos coisas mais importantes para vermos Sim. do que se é menino ou menina. Sim. E cria toda uma expectativa. Exatamente. Expectativa quanto a futuro, expectativa quanto a sexo, expectativa quanto a propósito. Sim. E nós, como mães e pais, nós temos que aprender a abençoar os nossos filhos. E Glória o que é a Deus. abençoar? A gente aprendeu com o pastor André Vieira. Exatamente. É liberar para prosperar. Isso. Então, nós precisamos aprender a liberar os nossos filhos, principalmente das nossas expectativas. Glória a Porque, Deus. como foi cantado aqui no início desse programa, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Foi para mim Né? esse louvor? São maiores do que os Aleluia. nossos. Ei, a vontade dele sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Então, descanse nessa verdade. Amém? Deus. Então, primeira coisa, libere os seus filhos, principalmente da sua expectativa. Aleluia. Você que ainda não gerou, ou você que está gerando, ei, libere o seu ventre para Aleluia. gerar propósito de Deus. E já está Glória a falando, é Jesus. propósito de Deus e não o seu propósito. Ei, libere o seu coração para gerar os sonhos de Deus. Glória a E não é Jesus. os seus sonhos, mas os sonhos de Deus. Aleluia. E Ariane, então você sonhava com uma menina, mas veio a notícia. Veio vai a ser o notícia. Arthur. Exatamente. E eu vou contar como eu conheci o Arthur. Sim. Ela chegou no nosso ministério com os 2 filhos. E essa, você chega numa igreja nova, você fica perdida. Sim. Você não sabe sala de EBD. Quem não sabe que está me assistindo, o que é EBD? É Escola Bíblica Dominical, né? Sim.
e que é o estudo sistemático da palavra. Sim. É uma escola onde você nunca se forma, né? Você está sempre aprendendo a palavra de Deus. Exatamente. E ela me parou, eu era líder de jovens, eu e o meu esposo, e nós ministrávamos na EBD aos jovens. É verdade. E ela falou bem assim, o meu filho pode assistir aula com você? E eu falei, é claro que pode. E nós vamos falar sobre o autismo do Arthur. Ele é muito carinhoso, o Arthur é um lorde. E ele assistia a minha aula, participava da minha aula, ele pedia para ir para a aula. Pedia para ir para a aula. Pedia para ir para a aula, para a escola. Eu falo que há jovens, né, não autistas, que é uma luta para levar para a EBD, que não acorda, que não quer ir para a EBD. E o Arthur pedia. O coração dele almejava em aprender do Senhor e estar na EBD. E teve uma vez, ele sempre sentava na primeira cadeira. Sim. Ele olhou para mim e falou, moça, eu te amo. Aleluia. E eu fiquei muito emocionada, porque eu entendo que um autista, quando fala isso, é muito sincero. Aleluia. E eu falei assim, meu Deus, depois dos meus filhos, talvez é o eu te amo, né? Mais livre de toda e qualquer expectativa. Literalmente eu sabia que saía dele um eu te amo extremamente sincero. Aleluia. 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 E um dia eu conversei, eu encontrei com ela pelos corredores e falei, Ariane, me conta a história do Arthur. E é sobre essa história que nós vamos falar hoje. Sim. Ariane, quando você descobriu o autismo do Arthur? Antes de descobrir, você, na sua gestação, tem o pré-natal. Sim. Alguma novidade, Nada. algo diferente no pré-natal? Não, nada. Na verdade, a minha expectativa de ter filha, já casei com essa expectativa. Tentei, por alguns anos, ter o bebê, não conseguia, até que... Quantos anos tentando? Eu tentei mais ou menos uns 7 anos, até que um dia um irmão virou para mim, me chamou e falou assim, o Senhor está hoje abrindo o seu ventre. Aleluia. Porque você era estéril e você não sabia. Cantarabaxuda E o Senhor manda te dizer que você vai ser mãe de filhos. Ah, irmãos, eu chorei muito. Foi na sala da minha casa. Foi uma noite muito especial. E eu me lembro que quando esse irmão saiu, eu não sei se meu esposo vai se lembrar, mas eu abracei meu esposo e eu falei bem assim, engraçado, eu sempre quis uma menina. Mas eu falei assim, eu já o amo. Eu já o amo. E um mês depois eu estava grávida. Mas aquela coisinha da menina ainda estava aqui. Porque a gente é carne, é humano, então a gente pensa que a nossa vontade é a melhor. E Arthur foi sendo gerado, os pré-natais foram todos normais, a gente foi vendo que era tudo normal, até que a primeira, assim, para mim, foi quando o médico virou para mim e falou bem assim, olha, você já tem um nome? Aí eu falei, sim, se for menina é a Mariana. E eu já tinha ganhado enxoval com o nome Mariana. Meu Deus. E eu já estava convicta que ia ser a Mariana. E ele falou bem assim, e se for menina? Eu falei, vai ser Arthur. Aí ele falou, então fale, seja bem-vindo, Arthur. Foi um misto de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, porque eu queria uma menina. A expectativa frustrada. A expectativa frustrada. Eu me lembro que eu saí da sala de ultrassom e falei assim, falei com meu esposo, vamos comprar umas coisinhas azuis, mas assim, comprei, mas com aquela coisa. E começamos ali a montar o quarto, eu fui me acostumando com a ideia de ser mãe de menino, fui pesquisando mais e fui entrando no mundo azul, como diz você, no mundo azul. E, finalmente, o Senhor realmente me deu uma bênção e a família se alegrou muito. E foi maravilhoso, porque meu pai, eu e minha irmã, e meu pai sempre quis ter um neto. Ele celebrou. Ele se alegrou muito, porque ele não
conseguiu, ele e mamãe não conseguiram ter filho. Então ele falou bem assim, tomara que seja um menino, porque minha irmã já tinha tido uma menina. Ele, mais uma menina? Aí quando eu falei, pai, é um menino, ele se alegrou muito. Aí ele falou, é o Arthur. Então, falar do meu pai É porque ela perdeu o pai há pouco tempo, que era um grande parceiro e meu companheiro, grande parceiro. até do próprio Arthur, né? Exatamente. Então, quando o Arthur nasceu, o pré-natal foi todo normal. Irmãos, não tinha absolutamente nada de anormal. Tudo absolutamente normal. Os pés de Uma Arthur gestação eram tranquila. A gestação tranquilíssima. Arthur era tranquilo desde o ventre, porque quando ele mexia muito quando eu botava louvor. Então, ele não mexia chutando, ele mexia suavemente, parecia que estava dentro de uma piscina d'água, sabe? E era tão tranquilo, eu não senti um enjoo, nunca, nada, foi tudo muito tranquilo. E quando chegou a hora de ganhar o Arthur, o meu obstetra na época era um pastor, e eu comecei a sentir contração e corremos para o hospital. E ele falou, o Arthur nasce hoje, porque nasceu antes da data prevista, 4 dias antes, me pegou de surpresa. E quando ele tirou o Arthur do meu ventre, eu notei que a enfermeira ali, ela enrolou o Arthur e veio me mostrar. Ela já não veio peladinha, ele já veio. E Arthur deu aquele chorinho, eu vi. Só que eu voltei para o apartamento do hospital. E quando eu cheguei lá, passou-se algum momento, e eles trouxeram Arthur para mim. E Arthur tinha nascido com os 2 pés tortos. Coxo, literalmente, porque da palavra, né? E quando nós não sabíamos realmente, nasceu com os 2 pés literalmente projetados para dentro. dentro. O dedão dele encostava aqui. Era uma coisa assim. E eu até então não sabia, e eu me lembro que a minha sogra, que ficou comigo no hospital, ela tirou a roupinha de Arthur. E ninguém me falou. E eu alegre ali, por Arthur estar com saúde, está tudo certo. Mas, quando ela tirou a roupinha, porque as enfermeiras pediram para tirar para dar banho, e ela tirou o pipãozinho que ele estava, aqueles 2 pés, eu tomei um susto. Eu falei, o que é isso? O que é isso aqui? E a enfermeira, o médico não conversou com você ainda? Eu falei, não. Ela falou assim, ele vai vir conversar com você, mas caiu assim um balde de água fria em cima de mim. Foi o primeiro baque que eu tomei. E o médico depois logo veio e, conversando comigo, falou, minha filha, o seu filho nasceu coxo. Ele nasceu com os 2 pés tortos, mas você fique tranquila, porque hoje a medicina é muito avançada, ele vai ter que passar por cirurgias, por fisioterapias, e ele tem chances de andar. Eu me agarrei ali, naquela palavra, e ele falou assim, procure um ortopedista depois que você sair daqui. Depois do período de resguardo, você procure um ortopedista que ele vai te orientar melhor. E foi um período muito difícil, porque cada vez que eu tirava a roupinha de Arthur para dar banho, para trocar fralda, e que eu via aqueles pezinhos tortos, irmãos, eu vou ser muito sincera, eu tinha vergonha de falar que Arthur tinha nascido com os pezinhos tortos. Mas eu notava que, além dos pezinhos tortos de Arthur tinha um movimento na cabeça, de ficar assim, e os olhos dele mexiam muito para lá e para cá, rápido. E eu falei assim, esse menino
tem alguma coisa, não é como os bebês que eu estou acostumada a ver na igreja de outras pessoas, tem alguma coisa. Aquilo eu guardava para mim e não falava para ninguém. E eu notava que tinha algo diferente. Tinha vez que ele mexia tanto os olhos, a bolinha do olho, que sumia e ficava tudo branco. E começamos a correr atrás de médico. Ninguém queria operar Arthur. E a cirurgia, o ortopedista falou conosco assim, olha, a cirurgia ela tem que ser até 6 meses, porque até 6 meses as cartilagens está tudo molinho, então dá para a gente colocar no lugar certinho o pezinho dele, e engessar depois. E corremos para lá, corremos para cá. E, novamente, Deus interviu. E o Senhor falou num culto assim, estou mandando frutos de orações que foram feitas. Aleluia. E na hora eu senti, eu falei assim, a minha oração foi ouvida. Na hora eu senti, eu falei assim, Senhor, a cirurgia do meu filho, ela vai sair. Porque nenhum médico queria assumir o risco de operar um bebê de 6 meses, porque era anestesia geral. Era uma cirurgia em 2 pés, delicada. Então, era tudo muito delicado. E eu falei assim, o Senhor vai levantar. E Deus levantou, irmãos, creiam quando Deus fala. Aleluia. Deus é Deus de vitória. Deus, não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Não é. E quando o Senhor... Eu lembro que eu liguei para uma clínica no outro dia e comecei a correr atrás. Eu falei, vou correr atrás. Eu comecei a ligar. A primeira clínica que eu liguei, a menina falou bem assim, peguei a lista de ortopedistas de Vila Velha e fui ligando. Primeiro que eu liguei, a menina falou assim, ele atende criança, sim. Eu falei assim, é um bebê, ele atende, traz ele. Aí eu falei, eu vou. Para minha surpresa, Deus é lindo, Priscila. Deus cuida de cada detalhe. Nenhuma maternidade é em vão, nenhuma. E quando eu cheguei no consultório desse médico, ele olhou para mim e falou assim, a paz do Senhor. Aleluia. Deus prepara tudo. Tudo. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. E eu falei, paz do Senhor, meio que, quem é você? E ele falou, minha filha, sente aqui. O que está acontecendo? Eu mostrei. Aí ele falou assim, tem como operar sim. Vamos operar daqui 15 dias. E foi rápido. Ele falou, nós temos que ser rápidos, porque ele já vai completar 6 meses. E tem que ser antes dele completar 6 meses. Mas colocou para mim, foi muito sincero com relação à cirurgia. Eu fiquei ainda os riscos, porque ele falou bem assim, olha, o risco é anestesia geral. Ele era bem gordo, o Arthur era bem gordinho. E ele falou assim, como ele é muito gordinho, a veia dele deve ser funda. Então, aonde a gente aplicar anestesia vai ser por ali mesmo, não vai poder se mexer depois da cirurgia, vai ter que ficar vigiando. Então, era 1000 procedimentos. E eu fiquei assim, meio que... E agora? Deus respondeu, receosa. E agora? Deus respondeu, mas... Eu falei assim, doutor, mas é mesmo necessário? E ele virou nos meus olhos e falou assim, você quer ter um filho que ande ou quer ter um filho coxo? Eu falei, não, um filho que ande, pode operar. Aí, vamos marcar. E marcamos, e a cirurgia de Arthur demorou muito. E o pai é que ficou ali aguentando as pontas, porque eu não tinha estrutura emocional naquela época para estar acompanhando aquele processo. E veio depois a enfermeira com o Arthur, me lembro como se fosse hoje, Arthur peladinho, só envolto no lençol. Eles deram a anestesia nele pelo pescoço. Sim. Porque não acharam veia em lugar nenhum. E a enfermeira falou, não pode sair essa agulhinha daqui, não. Ele tem que ficar quietinho. Como você faz um bebê ficar quieto? Eu falei, meu Deus, aí até aquela medicação acabar para ela poder tirar.
Mas Arlindo, meu esposo, ali segurou as pontas. Eu fiquei muito inquieta, é o normal. E dali, daquela cirurgia em diante, começou um novo processo. O processo de colocar gesso nos 2 pezinhos. Isso era toda semana, tinha que trocar o gesso nos 2 pezinhos. Toda semana a gente tinha... E para o médico colocar o pé dele no lugar, ele chorava muito, porque era muito dolorido para ele. E eu ficava lá fora e meu esposo, mais uma vez, ficava lá segurando as pontas. E o médico colocava no lugar, o fisioterapeuta, e rapidamente engessava. E passamos 6 meses assim. Sem contar que depois da cirurgia, Arthur ficou com gesso até a virilha 3 meses. Para dar banho em Arthur era uma batalha. Não podia molhar, tinha que molhar daqui para cima, tinha que ter muito cuidado, tinha que... Eu nunca quebrei nada, mas dizem que coça. Coça, eu já quebrei. Coça, incomoda, esquenta. E ele era Pensa muito para um bebê, se adulto já se sente incomodado, você imagina um bebê. Um bebê. E depois... Que não sabe falar. Não sabe falar, não sabe... Ele só ficava incomodado e eu sabia que devia estar coçando, eu sabia que devia estar... E depois que se passaram aqueles 6 meses de tratamento assim, ele foi liberado e nós voltamos felizes para casa e com aquela vitória. E o médico que operou virou para mim e falou assim: Ariane, agora nós vamos entrar em oração para ele andar. Porque ele pode andar ou mancar para o resto da vida, até Jesus voltar, ainda falou assim. Aí eu falei, não, doutor, ele vai andar. Ele vai andar. Ele anda normal, gente, normal. Normal, anda de bicicleta e aprendeu a andar de bicicleta sozinho. Glória a Deus. Aleluia. E começamos ali, e eu orando, até que um dia, mas percebendo alguns traços do autismo já. Arthur foi crescendo. E como Arthur foi essa falava. Percepção? Essa percepção veio porque... Você falou que ele foi crescendo, ele não falava. Sim, ele não falava. Arthur não falava. Só Arthur, uma pausa, com Ariane. A questão da locomoção, ele desenvolveu normalmente no tempo esperado? Ele começou a andar? Sim, ele começou a andar, mas não no tempo esperado por conta do pé, porque... Na verdade, Arthur andar foi um milagre de Deus mesmo. Sim. Porque, embora operado, o pé direitinho no lugar, o médico não me deu assim, uma expectativa. Ele vai andar perfeitamente e pequeno. Não, ele já jogou assim lá para frente. Ele falou bem assim, eu creio que ele vai andar com uns 5, 6 anos... Arthur começou a andar com 2 anos e pouco. Glória a Deus. E eu me lembro quando ele começou a andar, eu falei, eu tenho que falar isso com o médico. Eu marquei. E quando eu cheguei no consultório, eu falei, doutor Wilson, ele está andando. Ele falou, eu não acredito. Aí eu falei bem assim, olha aqui, botei Arthur no chão, Arthur foi andando para o lado dele, ele... Deus é fiel. Deus ainda faz milagres. Deus aleluia. Faz milagres. E... Arthur passou a andar, hoje ele quer andar até demais. Aprendeu até a andar de bicicleta. Até de bicicleta, sozinho. Está melhor do que eu, glória a Deus. E eu comecei a perceber outra coisa em Arthur, que era o autismo. Arthur, eu na igreja, eu percebia... Na época de Arthur, nasceram muitos bebês, tudo na mesma época. O nosso pastor, na época, brincava muito, falava assim, ali é o cantinho do berçário. Porque ficava aquele monte de mãe, com aquele monte de bebê, tudo que a gente teve, foi uma tenda atrás da outra. E eu notava as outras crianças, quando acabava o culto, elas brincavam umas com as outras e trocavam brinquedos, e se tocavam e olhavam nos olhos, e Arthur lá no mundinho dele... E eu comecei tem alguma coisa. Aí já a perninha já não era a nossa preocupação, porque ele já estava andando. Eu falei, tem alguma coisa. Ele já não olhava, ele não olhava nos olhos. Ele não falava já com 3 anos,
nem mamã, papá, nada. E eu vi as outras criancinhas da mesma faixa etária nele na igreja falando, pedindo biscoito, cacoito, né? E ele nada, ele só apontava. E Deus usa as pessoas para nos alertar. Eu me lembro que uma vez uma irmã me chamou e ela falou assim: Ariane, você não acha que o Arthur é diferente? Eu falei: acho. Ela me chamou bem no cantinho, ela foi bem discreta. Ela falou assim: Ariane, leva Arthur na doutora tal, X. Ela vai bater o olho, porque eu acho que Arthur é autista. Eu falei: o que é isso? Aí ela me explicou mais ou menos. Eu falei: irmãos, eu nunca tinha ouvido falar. Era uma coisa que não se falava muito. Não se falava. 17 anos atrás, isso aí, o autismo era uma coisa nova. Hoje é mais aberto, mas nunca tinha ouvido falar. E nós levamos Arthur, ela bateu o olho e falou: ele é autista. Ela percebeu, ele é autista. E foi mais um balde de água fria. Quando ela falou, agora é sobre isso que eu quero falar. Sim. Como você reagiu a essa informação? Porque talvez você não procurou porque não sabia. Você via Sim. algo diferente, Sim. mas não conseguia discernir o que Exato. realmente estava acontecendo. Era algo que não se falava. Muita informação é bem nova, é bem recente, o acesso a ela. Sim. E me fala assim, Ariane, quando ela te falou isso, você aceitou? Não, a gente de cara a gente não aceita, mas o Senhor ele é muito maravilhoso. Por que eu não aceitei? Eu vou falar para os irmãos uma coisa que eu falei com Priscila, não sei nem se ela se lembra. Na minha gestação toda, Deus falava muito comigo. E o Senhor falava muito, falava muita coisa acerca de Arthur, que Arthur, irmãos, via Arthur em nações. E eu falava: gente, ele vai para nações, ele vai ser missionário, ele vai ser uma bênção, e ele vai ser perfeito. E o Senhor uma vez falou: ele é perfeito, minha filha. E veio a primeira situação dos pés, aí me vinha aquela revelação lá que eu lembrava: ele é perfeito. Aquela duvidazinha. Depois veio o autismo e me vinha o dia que o Senhor tinha falado: ele é perfeito. E o Senhor, até que um dia ele não falava e eu estava muito abatida nesse dia, porque esses picos é normal quando a gente descobre que o seu filho é diferente dos outros. E é difícil. Você sentiu vergonha? Senti vergonha, porque eu imaginava como é que eu vou falar para as pessoas, porque o autismo naquela época não era como hoje. Eu vou ter que explicar todo o histórico que é autismo. Eu vou ouvir muita coisa assim: ah, tadinho, eu vou ouvir muito isso. Então eu evitava, mas as pessoas automaticamente percebiam. Posso fazer outra pergunta? Sim. Até algum ponto você se sentia culpada por gerar um autista? Aí é que está. Aí é que Deus entra novamente. Antes dessa culpa querer entrar em mim, eu falei assim um dia com o Senhor, eu falei: Senhor, ele nasceu coxo, ele passou pela cirurgia, hoje ele anda, agora eu descubro que ele é autista. Senhor, mas o Senhor um dia falou comigo que ele ia ser perfeito. Como é isso? Senhor, ele não é perfeito. E é isso que eu quero que fique, sabe, Priscila, gravado aqui para os irmãos. Mães, não se esqueçam dessa palavra em nome de Jesus. O Senhor virou para mim e falou assim: ele é perfeito para você. Ele veio assim para te moldar. E eu tomei um tapa assim, um chacoalhão de Deus, porque eu ainda sou sanguínea. Parece que não, mas acelerada. Gente, não parece. Eu sou
Olha o que é ser moldado pelo Espírito Santo. Sanguínea, eu sou acelerada, eu quero as coisas para ontem, eu não quero para amanhã, não quero para hoje, eu quero para ontem. E o Senhor falou assim, mas ele é perfeito para você. É por isso que eu dei ele assim para você, para te moldar. Aí que eu fui entender e eu falei, aleluia. Em tudo glorifiquem do jeito que o Filho vier, na condição que ele vier. Aceitem, glorifiquem o nome do Senhor. Ele é perfeito dentro dos planos de Deus. Exatamente. Para aquilo que Deus projetou para a vida dele, para aquilo que Deus quer alcançar através da vida dele. Glória a Deus. E foi isso. E depois que o Senhor falou isso, eu comecei a entender por quê. O autista, você tem que ter paciência com tudo. Eu tive que ter paciência para ensiná-lo a falar. Eu tive que eu vivia uma maternidade não junto com aquelas mães ali. Eu estava junto, mas eu não estava junto. O meu filho era, sim, diferente, mas era perfeito para mim. Essa palavra ficou em mim, está em mim até hoje. E Arthur foi crescendo, nós fomos nos adaptando um ao outro. A mãe, ela toda mãe tem a capacidade de olhar para o filho e ver qualidades e superação. E eu via muito isso em Arthur e vejo até hoje. Glória a Deus. Muita coisa em Arthur. E eu falava assim, eu levava ele no neuropediatra porque as pessoas me pediam para levar. Mas eu sempre sentia no meu coração assim, Senhor, ele não precisa tomar remédio? Ele não precisa passar por psicólogo, por fonoaudiólogo. Não, não precisa. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar nele por completo. E outra coisa, Ariane, no caso, o autismo, ele é classificado em graus. Graus. Qual é o grau do Arthur? Arthur é síndrome de Asperger, que é o grau mais leve do autismo. O Arthur, ele é bem calmo, ele é um lorde, gente. Ele é um lorde. E eu quero expressar isso para as mães, né? No caso do Arthur, não houve necessidade. Ele interage bem hoje, né? Ele interage bem. Hoje ele olha nos olhos. Olha nos olhos. Né? Sim. Está tendo um bom desenvolvimento dentro do quadro. Ele é calmo, é tranquilo. Muito mas possa tranquilo. ser que eu esteja ministrando para uma mãe em que é um grau mais elevado. Sim. É um grau mais alto. E talvez faça necessário o uso de medicamento para dar uma qualidade de vida para esse filho, para esse autista. Sim. E não se sinta culpada por isso, porque é isso que nós estamos abordando aqui. Exato. Há mães que passam por um período em que se sente culpada. Nesse texto que eu abri, em Atos 3, desde o ventre da mãe ele era coxo. Sim. E ele era colocado na porta do templo, chamada Formosa, e provavelmente a família ou a própria mãe tinha que colocá-lo ali para pedir esmola. No caso do coxo, era uma vida designada sempre a uma dependência em relação a outras pessoas. Exatamente. E qual a dor da mãe? Que isso que eu ia te perguntar, Ariane. No começo, quando você descobriu, você sentiu medo? Sim. Medo do futuro Sim. do Arthur? Quais eram os seus temores? Os meus temores eram... Na verdade, até hoje, a gente ainda fica assim, porque a gente vê os nossos filhos crescendo e amadurecendo. E é óbvio que a gente tem que ter fé no Senhor, mas pé no chão. Foi isso que você falou. Se precisar de medicação, vá à medicação. Se precisar de tratamento, vá ao tratamento. Se precisar de fono, de psicólogo, faça. Faça. A minha preocupação era que Arthur não fosse aceito. Essa era a minha grande preocupação, porque eu me lembro que tinha vezes que a gente saía, eu e meu esposo, e com ele tinha fila, aqueles pula-pulas, nessas
lanchonetes, nessas coisas, e tem que ter fila. E Arthur não entendia que ele tinha que enfrentar a fila para depois chegar a vez dele. E, gente, quantas vezes eu ia na pessoa que estava lá, falava assim, deixa ele passar na frente, porque ele não entende que ele tem que enfrentar essa fila de criança. E muitos, ele é autista. Então, assim, o Senhor já começou a trabalhar em mim, sempre trabalhou nessa questão de não ter vergonha. E é isso que eu quero te dizer. Você que é mãe, que está nos assistindo, como é importante a mãe acolher. Nós temos muito medo do outro não aceitar o nosso filho, exato, mas a aceitação começa em casa. Exatamente. E porque muitas mães tentam esconder por vergonha. Exato. Eu não quero que as pessoas vejam o diferente que eu gerei. Exato. Ela carrega culpa. Ela carrega um peso de culpa, ela tem medo porque ela pensa, eu nunca vou ver o meu filho se formar em uma faculdade, eu não vou ver o meu filho se casar, eu tenho medo de o Senhor me recolher e quem vai cuidar do meu filho, como que vai ficar meu filho, são tantos temores. Ei, mas descansa em uma verdade. Aleluia. Aleluia. Deus não nos dá nada acima do que podemos suportar. Glória a Deus. Deus, quando Ele estabelece o plano, aleluia, Ele já tem determinado a forma de manter o plano. É verdade. De sustentar o plano. Sim. Ei, antes de ser o seu filho, aleluia, Ele é filho de Deus. Isso. E assim, aleluia, como o Senhor tem cuidado de você, também está cuidando e cuidará do seu filho. Ariane, outra coisa que eu ia te perguntar. Então Deus foi trabalhando a questão da aceitação, porque é muito importante a mãe, o pai, ser os primeiros a aceitarem, a sair dessa zona de negação. Exatamente. Eu imediatamente me posicionei, aceitei, abracei, comecei a pesquisar. Não esconda os seus filhos, pesquisa. Porque, às vezes, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. E a ignorância vem pela falta de informação. De informação. E eu falei bem assim, eu não vou procurar informação de médico, porque, por incrível que pareça, todos os neuropediatras que eu passava me falavam sempre as mesmas coisas, que não vai ter uma vida de qualidade, não vai fazer isso, não vai fazer... Tudo que eles falaram, Arthur faz hoje, Arthur anda de bicicleta, Arthur olha nos olhos, Arthur come sozinho, Arthur dorme bem, Arthur não usa medicação, Arthur vai para lugares sem mim e fala tchau, mamãe, sem olhar para trás. Foi para o Retiro Kids e nem sentiu minha falta. E quando ele não deu trabalho algum. E para louvor do nome do Senhor, ele é um adolescente muito usado pelo Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Muito usado. Arthur tem momentos que eu estou em casa e isso desde criança, quando ele passou a falar, Deus já começou a usar Arthur já de maneira já sobrenatural. E Ariane, qual foi o impacto do autismo? Primeiro, como foi a aceitação da sua família? A minha família ficou surpresa e temente exatamente nessa questão da aceitação das pessoas. Social. Como é que vai ser? E o futuro dele? Então, ele nunca vai trabalhar? Então, ele nunca... A gente vai ficar com você para o resto da vida, né? Então, foi aquele período... Foi um período assim, difícil, e eu ali nos pés do Senhor orando. E nunca desistindo. Quem aceitou melhor foi a família do meu esposo. A minha sogra aceitou melhor. Por ser professora, então já tinha uma visão, mundo, né? Então mais ampla. Ela abraçou a causa.
E ela me ajudou a transpor muitas barreiras dentro da minha própria família. E como é o sistema educacional brasileiro? O que você pode falar do sistema educacional brasileiro quanto ao autismo? Gente, eu falo autismo, mas eu posso estar me referindo a Down, a esquizofrenia. Sim. O que você falaria hoje do sistema educacional brasileiro em relação a alunos assim? Eu, para ser sincera, Arthur, até ano passado, Arthur sempre estudou em escola particular, porque eu nunca confiei num sistema público. Porque nessas pesquisas minhas, eu via muito maus tratos com autistas, porque eles são muito ingênuos. Você chama para ir no banheiro, eles vão, você chama... Eles confiam. Eles confiam. Se levar um empurrão, eles não revidam. E eu falei assim, não dá. E eu sou formada em magistério. E eu fiz, passei por estágios em escola particular e escola pública. Então, eu vi a diferença. E eu falei então, assim... você concorda que o sistema educacional ainda precisa avançar e ser mais inclusivo, precisa mais ser acolhedor. Exatamente, mais inclusivo. E eu acho que isso... E também preparar as crianças, já desde a tenra idade, a lidar exatamente com pessoas assim. Exatamente. Não é com alunos assim. Exatamente. E quando eu falo que eu me recuso a chamar um autista, um síndrome de Down de doente, porque na minha visão, talvez bem limitada, porque eu não sou profissional da área, para mim eles têm apenas uma forma diferente de ver a vida. Exatamente. De ver o mundo, uma forma diferente do que nós. Sim. E qual foi o impacto disso na sua vida quanto a Ariane mulher, Ariane pessoa? Eu tive que arregaçar as manguinhas e aquilo que eu te falei, minha vida mudou completamente depois que Arthur veio, porque foi o que o Senhor falou, ele é perfeito para mim, sim, porque ele me mudou como pessoa, ele me muda até hoje. Hoje eu virei para ele e falei assim, Arthur, você é minha escola. Falei com ele hoje em casa, porque Arthur ele me ensina todos os dias a ter paciência, a ter calma, a esperar, a saber esperar e respeitar o tempo do outro. O meu tempo é assim. O do outro é assim, então eu vou respeitar. Então, é isso que Arthur me ensina hoje. Eu acho que cada mãe que tem um filho especial, ele sempre vem com um propósito de ensinamento. É por isso para nos melhorar. Para nos melhorar. Quanto ser humano. Quanto ser humano. Porque... Deus usa Arthur para me melhorar em muita coisa, porque eu sou mesmo assim acelerada, eu sou sanguínea, eu quero para ontem, mas ele me ensina que espera, mãe. Hoje, quando a gente vai fazer dever de casa, eu sei que eu tenho que parar, eu tenho que sentar do lado dele. Vamos aqui, Arthur. Mamãe, aí ele começa com outro assunto. Eu tenho que, é mesmo? Aham. E ouvir, dentro de mim está assim, bora. Mas, não, Ariane, é o tempo dele. Espera. E é algo tão assim fenomenal, não só para o autismo, como o filho nos ensina nas diferenças entre eles. A minha filha mais velha tem um desenvolvimento muito rápido. Eu tenho vídeos de Isabelle com 1 ano e 8 meses, contando de 1 até 10. Acho que ela não tinha noção, era meio que papagaio, né? E A, E, I, O, U. Tem lá um videozinho dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Eu sei que ela não tinha noção quantitativa, raciocínio lógico, talvez, mas não tinha... Mas eu acho que era aquela coisa de repetição, como o papagaio, a gente falando. E A, I, O, U, A, I, O, U. E sempre muito rápida em tudo. E o Benjamin, eu agora com aula em casa, né? Sim, online.
eu tenho que estudar com ele, porque o menino de 4 anos não vai ficar por conta Não, própria em frente ao monitor. Sim. E Benjamin, com 4 anos, conta de 1 até 5. Depois de 5 é 9. E eu fico, meu Deus, mas como pode? É assim mesmo. E muitas vezes a gente quer perder a paciência. Sim. Porque a gente quer que ele se enquadre no Sim. padrão do outro. Do outro, exato. E um dia a Isabelle recebeu um certo elogio, ela é sempre muito elogiada, glorifico a Deus por isso, de ela ser inteligente. E Benjamin me perguntou, mãe, eu também sou inteligente? E eu falei, você é muito inteligente. Sim, sim. Porque ele é inteligente no tempo dele, no padrão dele, dentro das características dele. Sim. Ele não tem que ser inteligente como a irmã. E muitas vezes os pais pecam comparando. Exato. Principalmente quem é pai e mãe de um filho especial, querer comparar com o filho do outro. Né? E por que comigo? Se sentir penalizada. E muitas vezes algumas culpam a Deus. Por que comigo? E a gente precisa aprender a parar de perguntar a Deus o porquê e começar a perguntar a Deus o que Ele quer nos ensinar através daquilo. Pra quê? Qual é o propósito através daquilo? Eu quero te dizer que atrás de um grande desafio sempre está escondido uma grande vitória e um grande milagre. Eu quero dizer que as melhores canções que Beethoven compôs foi depois de ficar surdo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender que aquilo que nós focamos, aquilo que nós mais focamos, se tornará a nossa realidade. Se nós focamos nos malefícios, se a gente foca naquilo que é ruim, nós nunca vamos ter uma realidade de vitória. Mas quando nós enxergamos, porque há um benefício. Há um benefício. Há um privilégio de ser mãe do Arthur. Sim, exatamente. Ai, que lindo você falar isso. Aleluia. Há um privilégio, há um benefício. Sim, sim. Eu me lembro que Arthur, eu tinha já o Israel e eu tinha uma amiga. E depois da EBD, ela falava assim, Ariane, deixa Israel e Arthur ir para minha casa brincar com... Ela tinha um filho da idade de Israel. Mas deixa Arthur ir junto. Eu já achava isso maravilhoso nela. Porque quando as pessoas chamavam, só chamavam Israel. Não chamavam o Arthur. Excluía o Arthur. Excluía o Arthur. Isso eu vivo até hoje. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essas situações. E ela falava assim, não, deixa Arthur e Israel. E a primeira vez que ela falou, eu falei assim, Line, não, melhor não. Deixa Arthur comigo. Ela, não. Deixa. Arthur é calmo. Deixa eu levar. Para com isso. E ela me deu uma chacoalhada e eu falei, tá bom, vai. Deixei ir com medo. Quando ela veio me entregar, ela falou assim, domingo que vem, está marcado, ele vai de novo lá para casa. Eu falei, foi tudo bem? Ela falou bem assim, ele se comportou melhor que Israel e Mateus juntos. Aleluia. E eu falei, meu Deus. Ela falou assim, Ariane, que educação para comer. Que educação. Tia, por favor. Porque sempre antes dele sair de casa... E ele foi depois desenvolvendo a fala. Foi desenvolvendo a fala. A interação com outras pessoas. Com as pessoas. A escola particular ajudou muito nisso. Eu louvo o Senhor por isso. A igreja entrou e abraçou. Mais uma palavra para a igreja. Eu acho que chegou a hora da gente parar de demonizar a psicanálise. Exato. Chegou a hora da gente parar de demonizar a psicologia, a psiquiatria. E chegou a hora dos líderes. A teologia é a peça-chave, é o fundamento. Mas chegou a hora de nós, como líderes, crescermos também nessa área. Por que não um líder, além da teologia, ter um curso de psicanálise? Para saber lidar, a igreja precisa saber lidar com essas coisas. Exatamente. Né? Com esses desafios. Exato. Para que
aquele membro que também é membro do membro. corpo de Cristo Sim, se sim. sinta fazendo parte do todo. Exato. Por que não um líder fazer psicologia? Por que não um Isso. apoio psiquiátrico? Glória a Deus. Ei, chegou a hora de nós avançarmos e Aleluia. pararmos de demonizar o que não tem demônio. Exato. É mais uma ferramenta que Exatamente. Deus coloca à disposição para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Agora, ela é uma empreendedora. Sou. Eu quero que você me passe primeiro os contatos da sua empresa. Ela, eu posso chamar de confeiteira? Confeiteira. Ela é uma confeiteira, ela trouxe um bolo para mim. Gente, bonito, tem até coroa no bolo, tá? Porque eu sou chique e eu vou levar para minha casa o bolo. Ela trouxe um bolo lindo. Qual é o contato da sua empresa? É a Doces Nani. @ Instagram, Instagram. arianec.melo. Ariane C. Melo. E o Isso. nome da sua empresa? Doces Nani. Doces Nani. Isso. O autismo do Arthur te impede de sonhar. O autismo de Arthur te impede de viver. O autismo de Arthur te impede a empreender. Te impede Nada. a conquistar. Nada, nada. Arthur foi crescendo e eu logo tive vontade de voltar a trabalhar, porque eu sempre trabalhei. E só que eu queria trabalhar em algo que fosse dentro de casa, justamente para mim estar junto com ele. E o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, que o Senhor me fez uma promessa. O Senhor falou bem assim: daqui 2 anos, eu vou abrir uma porta que não subiu ao seu coração ainda. E eu imaginava 1000 coisas. E eu sempre falava assim: ai, Senhor, mas eu queria dentro de casa para mim não deixá-los. Mas não imaginava que fosse a confeitaria. Fazia uns bolinhos assim, o pessoal elogiava, mas não imaginava. E eu falei, daqui 2 anos ainda, e nesses 2 anos eu orei, até que num sábado, no dia 6 de agosto, a minha empresa agora vai para 9 anos que ela existe. Eu acordei num sábado, me lembro perfeitamente, já com vontade de fazer bolo e vender. Do nada, vamos dizer assim. E eu não tinha nem forma. E eu falei bem assim, já que eu não tenho forma de bolo, eu vou fazer nessa daqui bem velhinha de mamãe, e vou fazer uns mini nugget cake que eu nunca... Você vê como que Deus prepara tudo. Eu imaginei uns bolinhos pelados com morango em cima, em forma de coração. E eu peguei, fiz um bolo, uma massa de bolo, assei, cortei em formato de coração, recheei no meio, coloquei morango em cima, fiz 30 unidades, em menos de 2 horas eu vendi. Mexe com a empreendedora. Então, não impede você Não impede. de produzir, de crescer, de sonhar. De nada. A mãe, o autismo, o Down, seja qual for o problema que seu filho tiver, se é que a gente pode... Não é problema. A condição que ele for, que ele tiver, não impede de você trabalhar, de ser você ser mulher, de você amar, de você ser vaidosa, de você se cuidar, de correr atrás dos seus ideais. Eu falo com eles, eu falo muito para os dois assim, gente, Israel e Arthur, eu tenho a Doces Nani, porque foi uma promessa de Deus, sim, mas eu quero que a Doces Nani cresça para garantir o futuro de vocês. Cada bolo que eu faço, eu penso, é para o futuro deles, porque eu não vou durar para sempre. Então, eu já estou pensando lá na frente, se um dia a mamãe, Jesus levar a mamãe, vocês têm uma garantia aqui. E meus filhos apoiam muito Israel, é muito esperto e Foi.
gente. Assim, assim. E então eu comecei a empreender. Começou daí, comecei a vender bolinho de pote, cuidando de Arthur crescendo e eu sonhando e querendo mais. Nada, Arthur não impediu em absolutamente nada eu crescer e empreender e ser a mulher que eu sou hoje, de realizar o meu sonho, de ter o meu próprio negócio dentro da minha casa, trabalhando e os olhando ali, observando os dois. E isso é uma bênção, não desista, ainda que você tenha um sonho assim, sabe, Priscila? Eu tenho um filho com Down, um filho autista, um filho com esquizofrenia. Eu tenho um sonho tanto de ser professora de escola. Vá! Isso não vai te impedir, sabe? As bênçãos do Senhor, elas nos perseguem. Então, assim, vá! O filho, ele não nos impede de fazer absolutamente nada. Nada. E eu vejo um comprometimento da Ariane, uma preocupação de conduzir o Arthur também nos caminhos do Senhor. Muito. Porque pode pensar, eles não precisam. Sim. Porque eu quero que você entenda uma coisa, talvez ele não vai saber verbalizar da forma que você gostaria, mas eles sentem tudo. 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 Então vai ser muito difícil se você deixar transparecer que ele é um peso para a sua vida. Exato. Talvez ele não vai te dizer assim, mãe, eu sinto que você vive como se eu fosse um peso para você. Sim, mas sim. ele vai sentir. Exato. Então, ele não é um peso. E entenda, ele é um grande presente, num Aleluia. embrulho diferente. Aleluia. Dentro desse presente, dentro desse embrulho, tem um milagre de Deus para você. a Deus. Tem algo novo para você. É verdade. E eu tenho uma palavra para você, já para encerrar. Não falei que ia passar rápido? Para Foi encerrar tão bom. essa entrevista, queria chamar a tecladista que já viesse ao teclado. E, Ariane, eu abri essa palavra quando eu falei que você ainda se preocupa Sim. em conduzir o Arthur nos caminhos do Senhor. Sim. Porque ele é autista, mas ele também precisa de redenção. Precisa de Jesus como Senhor e Salvador, que é quem tem sustentado o Arthur e todos vocês até hoje. Sim. Eu li Atos 3. Sim. E é engraçado que aquele coxo estava na porta de um templo. Sim. E sabe o que é interessante? Que provavelmente, agora é uma conjectura minha, Jesus passou diversas vezes por aquela porta e não o curou. Nós vamos ver em Atos mais adiante, se referindo a esse coxo, Sim. que ele tinha cerca ali de 40 anos naquela Uau. como coxo. Como coxo naquela condição. Exato. Então ele foi contemporâneo Sim. de Cristo. Sim. E provavelmente Jesus passou ali diversas vezes e não o curou. Talvez ele viu Jesus curando a tantos. Talvez Aleluia. ele viu palavras Glória a Deus. de cura e libertação para tantos. Aleluia. Talvez ele viu muita gente subindo ali, porque falando os cânticos dos degraus, Aleluia. dizendo os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e ele não podia entrar porque ele era coxo. Talvez a mãe o colocava ali se sentindo tão culpada por aquela condição. Sim. E cadê o Deus que nós pregamos que não o curou? Cadê? Ai, E talvez eu estou entra. ministrando para uma mãe que já ouviu tantos testemunhos neste programa. E talvez o que mais te angustia é porque você está presa a uma expectativa de cura. Verdade. Quando, na verdade,
O que Deus está querendo curar não é seu filho, mas é a sua alma. Oh, maravilha. O que Ele quer curar é a sua visão de vida. O que Ele quer curar é o seu relacionamento Glória raso a Deus. e superficial com Ele. Sim. O que Ele quer é que você veja a glória dele Aleluia. manifestada na vida do teu filho. Glória E a Deus. veja que Ele é Deus tremendo, que Ele é Deus eterno. Aleluia. E ele estava tão habituado a pedir esmola. Sim. Muitas vezes nós estamos tão habituados à rejeição. A rejeição. Talvez nós estamos tão acostumados com o julgamento. Isso. Porque um coxo, um leproso, um defeituoso naquela época era sinal de um juízo de Deus. O favor de Deus não está sobre você. Ariane, o que você fez? Exato. Qual foi o pecado? Quem foi que pecou? Exato. Foi você? Foi seu marido? Como foi o seu namoro? Não há pecado. Só há um ponto de manifestação da glória de Deus. Aleluia. É isso. Aleluia. Glória a Tarabaxu de Jesus. cantarabachai. Aleluia. Mãe, eu quero trazer uma palavra rema para a tua vida. Aleluia. Que caia por terra esse sentimento de vergonha, Amém. esse sentimento de culpa, Sim. esse Aleluia. sentimento tentando esconder o teu filho, de não Sim. aceitação, de negação. Deus Aleluia. quer tirar esse peso sobre você. Glória a Cantarabaxude, cantarabachai. Seu filho não é um problema. Não. Seu filho não é uma anomalia. Seu filho não é uma doença. Aleluia. Aleluia. Glória Ele é a um Deus. plano de Deus. Aleluia. E eu quero te dizer, Ariane, receba essa palavra. Aleluia. Hoje acontece um vislumbre daquilo que Deus te prometeu, porque hoje o nome de Arthur vai para as nações. Aleluia. Hoje a história de Arthur vai para as nações. Aleluia. Glória a Jesus. Cantarabaxude, cantarabachai. Deus é fiel. E talvez tem mãe perguntando: por que eu? Por que comigo? Porque na minha família não tem histórico nenhum. Na minha família não é genético. Por que Deus está fazendo isso comigo? Vai atrapalhar a minha vida. Vai atrapalhar os meus planos. O que vai ser dele? Receba essa palavra. O Deus que estabelece o plano, garante o plano, mantém o plano. Aleluia. Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Cantarabaxu de cantarabachai. Aleluia. E eu quero dizer que quando chegou na grande verdade, não foi Jesus que curou, porque Aleluia. estava na agenda de Deus, Pedro e João. Aleluia. Já estava na agenda de Deus, Pedro e João. Igreja aí. Aleluia. Aleluia. Ei, eu quero te dizer que está na agenda de Deus. Ah, Priscila, a cura do meu filho. Possa ser que Deus queira curar, mas possa ser que Ele queira te curar. Sim. Possa ser que Ele queira te moldar. Talvez você espere um milagre no seu filho, mas o milagre é você. É você. É em você. Glória a Deus. Estava na agenda de Deus hoje esse sofá. Estava na agenda de Deus hoje essa conversa. Aleluia. Estava na agenda de Deus hoje essa nação, esse país, esse estado, essa casa, essa comunidade, esse campo missionário Aleluia. ser alcançado pela glória de Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. E ele estava tão acostumado a pedir esmola, estava tão acostumado que ele estende para Pedro e João a expectativa. Expectativa. Nós estamos tão acostumados com a vitimização que é como se a gente colocasse para Deus: me dá a sua esmola. Me dá sua esmola. Mas aí para ele falou assim: olha, eu não tenho ouro nem prata. Ele está dizendo: muda a sua expectativa. Exato. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Escute, ele olha para as mãos. Aleluia. E Pedro chama ele: ó, olha para mim. Muda a sua expectativa, a sua Aleluia. forma de ver.
E isso aí está se tornando um gigante maior do que realmente é, porque o teu foco está no lugar errado. Exato. A dor tem sido a sua realidade, porque o seu foco está no lugar errado. E Pedro diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. A sua perspectiva estava na minha mão, na minha esmola. Sim. E a sua expectativa era o meu dinheiro. Mas o que eu tenho para você é o reino. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cantarabaxude, cantarabaxai. Aleluia. Eu sinto que Deus está trazendo restauração, Deus está trazendo entra nos consolo, lares, está Senhor. trazendo refrigério para muitas Oh, mães. Deus, Ei, sabe o que eu aleluia. quero te dizer? Que quando ele é curado, quando ele levanta, quando ele anda, Aleluia. ele mostra que não guarda nenhum rancor diante de Deus. Sim. Ele corre para o templo. Glória a Deus Deus. te convida, mãe, a parar de culpar a Deus, a parar de Aleluia. questionar Deus com essa condição do teu filho. Ele te Glória a convida: Deus. volta para minha casa, volta Aleluia. para os meus braços, volta para o meu aconchego, Bendito é o volta teu para a nome. tua posição. Aleluia. Glória a Deus. E todos o viram louvando a Deus. Louvando a Deus. Aleluia. Aleluia. E os médicos viram Arthur andando. Eita Aleluia. glória. Eita E os médicos viram milagre. E a família viu Arthur falando. Aleluia. E a família agora vê Arthur olhando nos olhos. E a Aleluia. família vê Arthur interagindo. E a família vê Arthur estudando. E a Aleluia. família, aleluia! Aleluia. E a família começou a ver A mãe trabalhando. a mãe trabalhando. Eita glória! Os milagres acontecendo. Ah, Priscila, você fala isso porque você não tem um filho especial. Mas eu tenho condições especiais Sim, de coisas que Deus me disse não. sim. Aleluia. Aleluia. Ei, escute. Eu quero te dizer uma coisa, mãe. Ei, o milagre do teu filho começa em você. Amém. Começa no teu coração. Amém. Começa com a tua visão. Começa com você, a forma de você ver as coisas. Receba essa palavra. Glória a Deus. Ei, e eu quero te dizer uma coisa. Deus hoje está curando perspectivas e expectativas. É verdade. Nós podemos orar e clamar por cura. E Deus é poderoso para curar. E outra coisa, não é demônio. Não. Eu fui bem seletiva em querer escolher um texto. Sim. Porque eu não queria nenhuma associação com demônio. Sim. Sim. Eu fui bem seletiva. Glória a Deus. Porque há textos bíblicos Sim. em questões mentais. Sim. Mas infelizmente, falo infelizmente não pela palavra. Falo infelizmente por nossa limitação. Sim. Se eu usasse algum texto, às vezes a falta de discernimento de quem está me ouvindo poderia associar Exato. a demônio. Sim. Autismo não é demônio. Não. Esquizofrenia não é demônio. Não. Síndrome de Down não é demônio. Seja qual for a condição. Seja qual Aleluia. for a condição. Deus é poderoso para curar? É poderoso para curar. É poderoso para curar. Poderoso. Mas se Ele não quiser curar, entenda, Ele está fazendo algo. Tá fazendo algo. Tem propósito. Aleluia. Talvez não é no foco que você está colocando, mas Ele está fazendo algo. Exatamente. Ele está Aleluia. fazendo algo na sua casa. Glória a E eu Deus. quero dizer que a vida de Arthur hoje está alcançando a tua Glória vida. a Ele já Deus. está fazendo através da vida do Aleluia. Arthur. E eu quero dizer que Glória a eu fui Deus. professora do Arthur. E em algum Aleluia. momento, aquele menino impactou a minha vida e Aleluia. gerou algo para eu canalizar essa bênção que um dia me tocou para Aleluia. tocar a sua vida também. Glória a Aleluia. Deus. Receba aí agora a paz que Recebe. excede todo Aleluia. entendimento. Receba agora Glória a essa Deus. quebra de cadeia, de culpa, Senhor, de que caia vergonha. por terra. Aleluia, Isso, caia Senhor. por terra em nome de Em nome Jesus de Cristo. Jesus, meu Todo Deus. esse cativeiro da mente, Sim, Senhor. toda essa fortaleza na mente de
preconceitos estabelecidos caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo milagre na sua casa. Eu profetizo a presença de Deus na vida de vocês. E eu quero aproveitar a chance. Produção, posso falar do Enzo agora? Estou trabalhando para trazer o Enzo aqui nesse programa. Nós estamos numa grande corrente para ajudar o Enzo, todos pelo Enzo. É filho de um casal de pastores amigos, eu os conheço. Não são nenhum tipo de falsário que está inventando história para arrecadar dinheiro. Não, eu os conheço. Nós da TV IBMS os conhecemos, são pastores íntegros, amigos, servos de Deus que estão desempregados e com um filho com câncer. O câncer começou na perna, comprometeu o fêmur, ele correu o risco de amputar a perna. Hoje, quando esse programa está sendo gravado, o Enzo está fazendo 18 anos hoje. E eu quero dizer, Enzo, para você, eu não sei qual é o propósito de Deus, mas eu creio que Deus tem usado a sua vida para fortalecer a fé de muitos. Para mim, você é um grande guerreiro, é um grande valente. Foi removido o fêmur, colocaram uma prótese. E depois de uma longa jornada, porque só quem viveu a luta contra o câncer sabe a jornada que é. Quando parecia que a batalha tinha sido vencida, ele começou com fortes dores e apareceram mais 5 tumores em locais diferentes do corpo. E vai começar agora uma grande jornada. Está aparecendo aí agora a imagem. Tem dados bancários, PicPay, Pix. A quantia que Deus colocar no seu coração. Priscila, mas o tratamento é pelo SUS. Mas os pais estão desempregados, tem condução até o local com Uber, ele não consegue andar de ônibus, vai ter que ser Uber para ir, Uber para voltar, é uma jornada para lá de 1 ano. Tem remédios, ei, escute, além do desgaste emocional que o câncer envolve, há todo um desgaste financeiro. E nós, como igreja do Senhor, estamos nos dispondo a segurar a corda do Enzo nesse momento. Seja movido você também a ajudá-lo. Siga a Ariane. Eu falo que todas as pessoas que vêm aqui com empresa, vai lá. O grupo, o Ministério Fluir, pode já ir se preparando. Vocês já vão estar adorando ao Senhor nesse momento. Todas as pessoas que eu trago aqui, vocês estão consumindo o propósito. Vocês estão abençoando o propósito. Doces da Nani. Doces Nani. Não deixa de adquirir você também. Faça essa empresa crescer por todo esse Brasil. Sabendo que você está investindo em propósito. Amém? Se você quiser saber mais sobre a história do Arthur, talvez você não tenha nem com quem conversar, entre em contato com ela pelo Instagram, pelo direct, compartilhe histórias. Ei, eu quero declarar. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem propósito. Deus tem propósito naquilo que você julga ser uma grande dor. Aleluia. E eu quero dizer, todos viram Arthur se desenvolver. E agora todos estão vendo Arthur como profeta para as nações. Aleluia. Adore, adore ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo, sinta ele aí. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Somente em teus braços, Senhor Jesus, nós encontramos descanso, Pai. Aleluia. Aleluia! Glória! Nós agora estamos aqui. Ela estava tão temerosa com essa entrevista, com tanta vergonha. Eu falei, olha, você nem se deu conta. Nós fomos, acho que para mais de 1 hora de conversa. Ela é mesmo? Eu falei assim, é. Porque o Espírito Santo vai fluindo e vai nos usando como canal de bênção. Eu creio nisso. E ela falou, Priscila, não contei, falta tanta coisa. E eu falei, mas o pouco eu já serviu para edificar. Ela falou, Priscila, ele canta louvores para nós todas as noites, porque é usado pelo Senhor. E eu queria usar esse momento para mandar os meus alôs. Queria agora, nesse momento, agradecer mais uma vez a Keila Costa, que me veste todas as vezes. Vai estar aparecendo aí na tela os contatos da Keila Costa. Keila, muito obrigada. Se você tem gostado da forma como Keila tem me abençoado com as roupas, adquire você também. São preços maravilhosos, é serva do Senhor. E volto a repetir,
todo produto que você adquire, naquilo que nós propagamos aqui, você está abençoando os servos de Deus e você está promovendo propósitos, amém? Agora é a hora do alô, meu povo! Meu Deus, será que Priscila vai falar de mim? Recebe a vitória aí, meu querido. E eu quero dizer que estamos uma noite abençoada, está cheio de pupilos jovens, né? Jovens como eu, é claro, glória a Deus. E eu quero dizer os grandes feitos que Deus tem feito aqui neste lugar. Amados, eu vou ler em relação ao programa Interação Gospel, mas você sabe que nós tivemos a vigília da TV IBMS. Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês os testemunhos que têm chegado aqui de milagres que estão acontecendo. Com mais cerca de 30 mil pessoas já viram a vigília da TV IBMS, cerca de 30 mil vidas. E olha que dessas 30 mil, muitas assistidas em comunidade, em células, famílias. Então isso pode subir muito. Vidas, cerca de 30 mil vidas alcançadas pelo poder do Evangelho. Ei, eu quero te dizer uma coisa, só ao vivo na live, 21.878 pessoas, olha, meu cérebro tá bom, estavam assistindo ao vivo conosco. E eu quero dizer que os testemunhos de batismo com o Espírito Santo, de cura, de conversões, são coisas assim sobrenaturais. Eu vou tirar uns programas para ir pincelando, mas vamos mandar os alô? Priscila, me manda um alô! Eu vou mandar. Diz assim a palavra de Deus, gente, os alô. Analice Gouveia Braz, de Imperatriz Maranhão, ela disse assim: paz missionária, poderosa essa mensagem. Ela está se referindo à mensagem, o poder da cruz. Mexeu muito comigo. Que a mão do Senhor repouse sobre a sua vida e família. A Joana Martins Silva, de Samambaia, Distrito Federal, ela disse assim: Paz de Cristo, obrigado por essa pregação que me tocou no profundo, missionária. Abriu o meu entendimento para coisas que eu não pensava e não via. Deus a abençoe hoje e sempre. Rosivaldo Mauro Campos, de Juazeiro do Norte, Ceará, ele disse assim: paz do Senhor, obrigado por essa palavra que me confrontou com a cruz de Cristo e me sacudiu nessa noite. Para mim foi noite de decisão e conserto. Gratidão a Deus por suas ferramentas, pois eu estava sempre fugindo da igreja e o Senhor hoje trouxe a igreja até mim. Me reconciliei em pranto com o meu Jesus. Aleluia! Eita glória! A festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós celebramos a vitória, que essa vitória é nossa, mas é da igreja, é do reino de Deus, aleluia. E eu quero mandar um alô para a Larissa Carla, de Lagoinha, Minas Gerais. Graça e paz, pastora Priscila, que bênção a sua mensagem tremenda. Eu usei na minha célula como estudo. Quero falar também da vigília, muita unção e poder. Reuni todo mundo da minha célula de jovens e assistimos juntos na minha casa até o fim. Foi massa. Sou da Church Lagoinha, mande um alô para todos da Church Lagoinha, em Minas Gerais. Também um alô para Lohane Mendes Silva. Paz, muito boa mensagem, missionária, você devia pregar mais. Essa TV tem sido uma bênção em nossas vidas, dando ideias, edificando, avivando nossas vidas. Eu acompanho todos os programas e são todos uma bênção. Oro por vocês todos os dias, com medo de não darem sequência a essa ferramenta tão usada por Deus. Ela fala do Morro de Santa Marta, Rio de Janeiro. E agora, um alô à minha tribo, eita glória, a tribo lá de Xingu, Mato Grosso, do cacique Taiguara Surini. Ele diz assim: paz missionária, nós participamos também da vigília da TV IBMS. Amados, assim, eu vou meio que adaptando aqui as frases e a fala, né? Que o pessoal pode falar, mas um índio falar assim, né, desse jeitinho, mas eu vou dando aqui as conotações, tá bom? Todos estávamos vestidos para a guerra, com pintura de índio para a batalha.
e nós dançamos dança de guerra, tambor, chocalho e alelê, tudo instrumento. Missionário João Rosa também. Ele disse que 4 índios foram batizados com o Espírito Santo. Conta isso no programa e manda um alô a toda a tribo de Xingu, Mato Grosso, Cacique Taiguara. Sempre que eu recebo uma mensagem de vocês, meu coração arde, meu coração ferve. Eu falo que vocês são o meu xodó. Se vocês não souberem o que significa xodó, é aquela expressão com carinho, alguém que a gente tem um carinho especial e guarda no fundo do nosso coração. Missionário João Rosa, você pode contar com a TV IBMS, com as nossas intercessões e tudo que vocês precisarem. Sabe o que eu quero dizer, Ariane? Que os índios tiveram discernimento que muito crente de igreja ainda não teve. Se você ainda não despertou, nós estamos em guerra. Os índios assistiram toda a vigília com traje de guerra, dançando dança de guerra, tocando música de guerra. Ei, os índios já perceberam que nós estamos num tempo de batalha espiritual, que o fim está próximo, Jesus está voltando. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aleluia! Desperta, igreja! E agora vai mais uns alôs aqui, espera só um pouquinho. Olha, um alô para a Igreja Betel de Bragança Paulista, um alô para a Igreja Assembleia de Deus de Montes Claros, um alô, um abraço apertado para a Comunidade Cristã de Sorocaba, Assembleia de Deus Central de Linhares, para a Igreja Batista Renovada do Calvário, em Governador Valadares, e a Igreja Cristo Vive de Ceilândia, Distrito Federal. Um abraço a todos vocês que acompanham o nosso programa e usam o nosso programa como um instrumento de evangelização e de salvação de vidas. Continue orando por nós, para que Deus continue sustentando o pastor Pedro, a pastora Eneilda, continue sustentando a TV IBMS, que eu volto a repetir, tem sido uma voz profética nesse tempo, preparando a igreja para o arrebatamento. Amém? E outra coisa, você pode me seguir também pelo meu Instagram. Muitas pessoas entram em contato comigo. Priscila, como a gente pode ter um contato mais de perto? O meu Instagram é @PriscilaCedroOficial. Amém? Pode me mandar mensagens pelo direct. Assim que eu posso, eu respondo. Amém? Vamos encerrar com mais um louvor? Com mais uma adoração? Ministério Fluir. Adore, 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 adore ao Senhor. Glória a Deus. E como este louvor diz, ele fala palavras que o Senhor diz sobre você, que às vezes você mesmo não se sente amada, às vezes você sente dificuldades, você se sente fraca mediante a uma situação, assim como eu tenho certeza que a Ariane também enfrentou dificuldades ao decorrer deste caminho que ela enfrentou, e eu tenho certeza que ainda enfrenta dificuldades, porque não deve ser fácil, mas o Senhor a todo momento Ele está contigo, e Ele diz que por mais que você se sinta fraco, é aí que você está forte. Por mais que você se sinta abandonado, por mais que você seja às vezes até mãe única, e você não tenha às vezes um pai para auxiliar, você é mãe e pai, Ele diz que Ele é o teu pai, que Ele é o pai do teu filho, que Ele te ama e que Ele cuida de você em cada detalhe. Então não se preocupe com as adversidades, se preocupe em apenas cumprir o chamado que o Senhor tem na sua vida. Amém? Aleluia! Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Declare isso. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. E sabe por quê? A tua voz me lembra e me diz quem realmente
Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A sua identidade e valor você encontra nele. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Declare isso. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Aleluia. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Declare isso. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Feche os seus olhos e diga isso a ele. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia, aleluia, Deus. Eita glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Ariane por aceitar dividir conosco a sua história. Aleluia. Muito obrigada. Eu sabia que seria uma bênção. Queria agradecer ao seu esposo que está aqui nos bastidores por te liberar, por te acompanhar. Quero agradecer ao Ministério Fluir. Não vou citar nomes para não errar, não ser injusta. Vocês são uma bênção. Eu quero falar das duas especificamente. Dela eu me lembro até mais. Quando eu estava liderando os jovens, quantas vezes ela veio nos cultos para nos ajudar. E às vezes quando a gente estava com ausência de ferramentas, você veio e nos abençoou. Vocês vieram e trouxeram tantas bênçãos para a minha vida e para a vida do meu esposo. Que as sementes que vocês lançaram, não só hoje aqui na TV IBMS, mas que vocês lançarem em nosso ministério, possam refletir em frutos
em frutos, não só de portas abertas para o ministério de vocês, mas com vidas sendo alcançadas e impactadas pelo poder do Evangelho. Vocês ainda são muito jovens, eu consigo me ver lá atrás. Vocês ainda têm muita coisa para viver em Deus e experimentar em Deus até que Ele venha. Então nunca percam o foco, nunca percam o compromisso com Deus. Que o foco de vocês seja sempre que o nome dEle apareça e que o nome de vocês diminua. Aleluia! Cantarabaxu de cantarabaxai. Que vocês vivam coisas sobrenaturais. Que vocês sejam um canal de cura, de salvação, de libertação. Que através do louvor, o nome de Jesus alcance a nação brasileira e alcance outras nações. Aleluia! Vocês são tão jovens, mas a Bíblia diz: eu vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Cantarabaxu de cantarabaxá. E você que me assistiu, me acompanhou até agora, seja abençoado. Feche seus olhos aí onde vocês estão. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por mais esse programa. Que presença gostosa, que presença gloriosa. Espírito Santo de Deus, que este programa venha como uma seta, que acerte o alvo. Pai, que alcance o coração de muitas mães. É o mês de maio, sim, mas por que não dizer, alcance o coração de muitos pais. Pai querido, Pai amado, que haja, Pai, um refrigério, que haja, Pai, um renovo nos lares. Pai, que mães agora possam abraçar os seus filhos e dizer: Senhor, muito obrigada por este presente, muito obrigada por este privilégio. Que muitas mães, Pai, possam pedir perdão agora por sua ignorância às vezes. Pai, possam pedir perdão, Pai, por não entenderem os seus propósitos. Meu Senhor, que nós vivamos essa palavra, que o Senhor converterá, Pai, o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Que haja um tempo, Pai, de conversão de coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque, Senhor, para que a nossa terra seja sarada, porque a libertação, Pai, do Brasil começa em casa. O avivamento da nação brasileira começa em casa, Senhor. A cura para a nossa nação começa em casa. Muitas vezes queremos a cura para o mundo, a cura para a nação, com a nossa casa corrompida, com a nossa casa dividida, com a nossa casa doente. Mas em nome de Jesus, eis que chega agora, Pai, um avivamento para cada família. Pai, renovo para cada família, restauração para cada família. Cantarabaxu de cantarabaxai. Venha trazer renovo, Senhor, nas relações familiares. Venha curar casamentos, venha curar famílias, venha curar ministérios, meu Senhor. Cantarabaxu de canturira, manefaxu de cantarabaxai. Eu creio, Deus, eu creio, eu creio, eu creio. Por isso profetizo. Senhor, que comece esse avivamento em casa, que comece esse avivamento nas famílias. Pai, através de cura na família, cura nos casamentos. Pai, muito obrigada por este programa. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Creia no que Ele diz sobre você. Deus te abençoe. Até o próximo programa Interação Gospel. Vamos falar juntas? Aleluia. Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia.